Eita glória! Você me conhece há tanto tempo, a gente mais de um ano aqui, fazendo vídeo aqui, eu nunca liguei a câmera para conversar tete a tete com vocês aqui, mas eu me senti numa responsabilidade de vir conversar com vocês. Provavelmente esse vídeo não vai ter edição nenhuma, corte nenhum, porque o principal objetivo desse vídeo é conversar tete a tete com vocês, falar aquilo que está acontecendo. Eu estou no interior de uma cidade, eu estou no interior da Bahia. Hoje eu vim ministrar numa cidade chamada Irecê. Minha roupa para ministrar tá aqui. Hoje eu vim cantar numa igreja aqui. Tô no hotel e eu tô ligando essa câmera aqui pra gente conversar. Tendo em vista que esse canal é só sobre canção devocional, que geralmente sai na sexta, no sábado ou no domingo, eu quero fazer um quadro diferente aqui pra gente não ficar na mesma coisa, na mesmice. Então, se você quer um quadro diferente, coloca aqui nos comentários, mas hoje eu quero conversar muito sério com vocês com relação a algo que me mexe muito, que tá me mexendo muito. E eu tô vendo muita gente falando sobre a mesma coisa, que tem a mesma dificuldade. E eu precisava vir aqui ligar a câmera para conversar com vocês. E o que eu quero conversar sobre, com vocês aqui é sobre a maior dificuldade que tá fazendo um monte de jovens se desviar da igreja e se desviar dentro da igreja, se afastar de Jesus dentro da igreja. E essa dificuldade é o tal pecado de estimação. O tal pecado de estimação que você carrega na sua vida, ó, só que não consegue se afastar dele. E quando você tenta se afastar dele, parece que no outro dia ele vem mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte ainda, aí você cai. Geralmente o pecado de estimação é quando você diz que não vai pecar mais, você fala que não vai cometer um pecado novamente, no outro dia você volta a cometer, depois de você cometer o pecado, você fica com remorso novamente, no outro dia volta a cometer pecado, e geralmente o pecado de estimação faz você se arrepender todo dia. Você se arrepende na segunda e peca na terça, se arrepende na terça e peca na quarta, e assim sucessivamente. E eu não estou falando somente de um pecado de estimação tranquilo qualquer. Tendo em vista que hoje todos os seres humanos, cada um que está na face da terra tem uma dificuldade diferente, eu posso falar que o pecado de estimação é algo tão assustador e algo tão pesado de se lidar que a maioria das pessoas não sabem como lidam e geralmente se entregam para o pecado de estimação. E eu não estou colocando o pecado de estimação aqui como um único pecado. Não. Tem gente que o pecado de estimação vai ser o dinheiro, não consegue guardar muito dinheiro e gasta com aquilo que não é pão e nada que é volúvel para sua vida crescer. O pecado de estimação pode ser Sim, o pecado de estimação pode ser isso. O pecado de estimação também pode ser o fato de você trair o seu cônjuge. O pecado de estimação também pode estar em você conversar com gente que não é cristã, se relacionar. E quando eu falo conversar, não é conversar, paz do Senhor, e aí como é que você tá? Não. Conversar eu falo se relacionar com pessoas que não são cristãos. A maioria das pessoas do público feminino que me conhece há muito tempo sabe e vai ter a noção e a responsabilidade de confirmar isso, que a maioria do pecado de estimação do público feminino é se relacionar com gente que não é da igreja. É muito fácil colocar isso em uma pauta, porque a maioria das mulheres, das meninas, das jovens que me conhecem e que entram em contato comigo, que me acompanha, dizem e tem essa dificuldade de conseguir lidar com esse pecado, porque a maioria vieram do mundo, ficaram na igreja e não conseguiram ainda sustentar isso. E o dos meninos, a maioria das vezes vai ser o pecado da imoralidade sexual, E quando eu falo isso com muita responsabilidade. Por quê? Você está conversando aqui com uma pessoa que já teve um pecado de estimação e que todos os dias luta contra a própria carne. E se eu chegar para você e falar, olha só, a partir desse vídeo você não vai mais cometer esse pecado, a partir desse vídeo você não vai mais cometer essa falha que te faz te afastar de Deus. Não, eu vou ser muito irresponsável de colocar para você uma pauta tão dura como essa e deixar você se virar. Não, o meu intuito aqui é aconselhar você e dizer quais são as consequências que estão vindo para sua vida. E eu sei que a consequência você já sabe qual é. E eu posso ser claro em dizer que a consequência você já sabe qual é e já está passando por essa consequência. Eu vou te dizer algumas consequências que você está passando e provavelmente você deve estar passando por isso. Se você está passando, comenta aqui embaixo. Você
caiu novamente no pecado de estimação de forma frequente, todo dia, toda semana, todo mês, e você parece que está escondendo algo de alguém. Você peca, ninguém sabe. Seu pai não sabe, sua mãe não sabe, seus irmãos de casa, ou até mesmo seus irmãos da igreja não sabem. Mas só que no fundo você sabe que tem alguém que conhece, e esse alguém que conhece é alguém chamado Cristo Jesus. Jesus Cristo, Deus. E o que acontece? A gente consegue esconder nosso pecado para qualquer pessoa. A gente consegue esconder nosso pecado para o nosso pai, para o nosso pastor, para o nosso jovem. Porém, a gente não consegue esconder o nosso pecado para Deus, que Ele tanto conhece a gente. Deus conhece o nosso andar, conhece o nosso respirar, conhece o nosso caminhar. E é por isso que a gente não consegue esconder nada dele. E você sabe que não consegue esconder. E por saber que não consegue esconder o pecado de Deus, você acaba ficando com vergonha de Deus. E aqui tem dois tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquele que tem tanta vergonha do seu pecado, que tem tanta vergonha da sua dificuldade de não conseguir vencer, que acaba se afastando de Deus. Não porque odeia Deus, mas sim por pensar que está tão sujo ao ponto de Deus não quiser limpar e não querer abraçá-lo. E existe outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa cara de pau, picareta, careta, que peca, sabe que está pecando e não tem vergonha. Não sente remorso, não sente arrependimento, porque pensa que Deus não está nem aí. Vamos lá. Quando a gente chega nesse nível de dois públicos, o primeiro público é que sente vergonha e o segundo público é que não tem vergonha, as coisas começam a se complicar cada dia mais. Por quê? Geralmente aquele que não sente vergonha, aquele que está lá na cara de pau, picareta, salafrário, sujo, fraudulento, que não tem vergonha do pecado, acaba entrando em um poço tão fundo que não consegue mais sair dele. E para sair é uma dificuldade terrível. Geralmente esses que não sentem vergonha mais do próprio pecado são aqueles que desviam, se afastam de Deus com ódio de Deus, porque não tem a responsabilidade de colocar na mesa o ponto onde ele errou, e acaba fazendo com que outras pessoas se afastem também. E esses são os mais perigosos. Mas acredito que esse não seja o seu nível, esse não seja a sua cena. Acredito que você esteja no segundo tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa que peca e sente vergonha do próprio pecado. E aqui eu preciso ser bem sincero para falar contigo, e eu posso até deduzir. Você está com tanta vergonha do teu pecado, você está com tanta vergonha da tua mácula, você está com tanta vergonha do teu erro, que você está com o pensamento de ir embora da igreja, sair do evangelho, largar Cristo e se afundar de vez nisso que você chama de pecado de estimação. Eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui vão compreender o que está falando, vão compreender o que eu estou falando. Certa vez você ora, não consegue mais sentir a presença de Deus, a lágrima não consegue mais sair do teu rosto, você está como um caco de gelo no meio da neve, frio, não consegue sentir mais nada. E aí você começa a se perguntar, antes de conhecer esse pecado, eu cantava, eu pregava, eu orava, evangelizava, eu era a pessoa mais crente da minha família. Mas depois que eu comecei a praticar esses pecados, me aprisionou de uma forma tão grande que eu não consigo mais sair. É este o fato. Você está colocando, filho, presta bastante atenção aqui, você está colocando algo que para você é difícil no mesmo nível que Deus. Vou repetir. Você está colocando algo que para você é difícil superar no mesmo nível que Deus. Tiago, não estou entendendo. Você está colocando a sua dificuldade e colocando também essa dificuldade pensando que Deus não vai conseguir resolver. Você está pensando assim, se eu não consigo resolver essa dificuldade, Deus também não consegue resolver. Se eu não consigo me limpar, Deus também não consegue me limpar. Se eu estou sujo, tão sujo, Deus também não vai conseguir me limpar porque a sujeira é grande. É esse o problema. É porque tem muita gente que coloca a responsabilidade toda, 100% em Deus, que se esquece que a única função de Deus é salvar e limpar o seu pecado. A única responsabilidade que é sua é entender onde está errando, entender onde está pecando e se dispor para Deus te limpar. Sabe por que tem vezes que Deus não limpa alguém? É porque esse alguém não se propôs ainda a ser liberto e limpo por Deus. Se você não quer ser livre, Deus também não vai impedir de você ser livre.
Vou repetir, eu acho que ficou um pouco confuso. Se você não quer ser livre, Deus não vai impedir o teu pensamento e o teu objetivo. Existe algo que se chama livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é tão respeitado por Deus como as outras coisas. Se você não quer ser limpo, se você não quer pedir perdão, se você não quer se arrepender, Deus não vai tocar, Deus não vai limpar, Deus não vai pôr a mão. Porém, a consequência vem para todo mundo. Mas, se você entender que precisa ser limpo, que precisa ser liberto, que precisa ser perdoado, aí sim Deus vai entrar em cena e abrir o teu coração, tirar toda a teia de aranha dentro dele e te transformar em um vaso novo. Assim aconteceu comigo. E aqui eu não estou falando para você que vai ser difícil. Não estou falando que vai ser fácil. Não estou falando que vai ser simples. Não estou falando que vai ser algo tão prático que você vai conseguir fazer no outro dia. Mas o que eu estou falando com você é que o primeiro passo de, primeiro, se arrepender e deixar Deus limpar a tua vida, precisa vir de você. Deus está de braços abertos. Você lembra do filho pródigo? O filho sai da casa do pai, peca, erra, faz tudo errado. Porém, quando ele volta para a casa do pai, caindo em si, se arrepende, ele volta, o pai está lá, no mesmo caminho, parado no mesmo lugar, de braços abertos, esperando o filho. A noção de cair em si é sua. E eu sei que esse pecado de estimação terrível está te fazendo voltar atrás todos os dias. Mas eu preciso, filho, que você seja forte e entenda que não tem como ficar aí. Não tem como ficar nessa estaca. Não tem como ficar nesse mesmo caminho. Esse caminho de pecado está te levando para trás. Você não consegue fazer mais nada da tua vida a não ser pecar. Você não consegue evoluir porque a sua autoestima espiritual está tão baixa, que você pensa que é mais pecador que todo mundo. Eu preciso que você coloque em sua vida, coloque em sua mente que você precisa tomar uma atitude. Eu sei que você já tentou parar de pecar várias e várias vezes, mas você está tentando parar de pecar da forma errada. Você está tentando parar de pecar de uma forma tão errada, tão rasa, que no outro dia você volta a pecar, porque, lógico, a carne está muito maior que você. Tiago, como é que eu venço a carne? Orando e se sujeitando a Deus tocar em você e te limpar. Se você não der o próximo passo e deixar Deus cuidar de você, limpar você, sarar você, você nunca vai vencer essa guerra. Você nunca vai vencer esse caminho. E esse vídeo aqui, já tem 12 minutos e 38, é somente para te aconselhar. Aconselhar o quê? Primeiro, não pense que você é pior que os outros. Não pense que você é pior que o seu irmão, que também peca, ou pior que eu, que também peco. Não. Eu preciso que você entenda que para você vencer essa guerra, vencer essa dificuldade e vencer esse pecado de estimação, você primeiro precisa entender que você precisa de Deus. Tiago, já tenho Deus, então deixa ele tocar em você. Tiago, Deus já está me tocando. Não está tocando 100%. Por quê? Se Deus te tocar 100%, você não tem mais essa chance de cair nesse pecado que tanto te aprisiona. Eu não estou falando que a vontade vai sair. Não. Eu não estou falando que o pecado vai embora. Pelo contrário, você vai estar mais forte e mais convicto em vencer esse pecado. Todos os dias você vai querer pecar. Porém, você não vai cair no pecado. O problema não foi o pecado. Guarde isso. O problema não é o pecado. O problema é quando você cai no pecado. Se tirar o pecado, a gente já está no pecado há muito tempo. Deus, ele lavou a gente, limpou a gente. Porém, a nossa carne grita pelo mundo e pelo pecado todos os dias. O nosso dever é não cair no pecado. E o que eu estou falando para você, e repito, é algo muito direto, é algo muito simples, é algo muito prático. Se você quer vencer esse pecado de estimação, peça para Deus te fortalecer todos os dias. E outra, você não é pior que todo mundo. Você não é mais pecador que ninguém. A única coisa que você precisa é ser fortalecido por Deus. Que através desse vídeo você entenda que você precisa abrir o seu coração para Deus fortalecer ele, limpar ele e curar ele, tá? Se você gostou desse novo formato de vídeo, eu pretendo fazer isso aqui mais vezes, deixa um gostei aqui embaixo, tá? Se você quer que eu fale sobre algo, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, coloque embaixo também. Tiago,
assistir até o final. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. E não se esqueça, sábado ou domingo tem devocional aqui, tá? Tamo junto.